Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo a esse canal, Pequeno Grupo Caminhando com Cristo. Esse canal tem como objetivo nos ajudar no crescimento espiritual e nos ajudar a ter um relacionamento, uma comunhão e missão com o nosso amado Deus. O nosso primeiro vídeo de hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. Vocês já pensaram como será a volta de Cristo? Nesse momento, eu queria convidar todos vocês a fechar os olhos e juntos pedir a orientação de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nos ajude nesse momento a entender e a fazer a sua vontade, Pai. Nos ajude a compreender mais sobre a sua palavra. E que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do seu santo nome. Essas bênçãos lhe pedimos e agradecendo em nome e por amor de Senhor Jesus. Amados amigos, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Olha só que promessa incrível. Jesus prometeu que ele iria para o céu, ia preparar moradas para todos os seus filhos. E quando essas moradas estivessem prontas, ele ia fazer o quê? Ele voltaria para que levar todos os seus filhos junto com eles. Você já pararam para pensar de como será esse evento? Eu penso demais nesse evento. Vai ser o melhor momento da humanidade. Vai ser incrível quando a gente vê Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. E podemos, estar junto com o nosso amado Deus, a nossa grande esperança, aquilo que todos nós aguardamos. Mas antes da gente ver como será a volta de Cristo, é bom a gente relembrar um pouquinho sobre por que Cristo veio a primeira vez. Qual foi seu objetivo? Vamos ver? No livro de João mesmo, no capítulo 3, versículo 16, a gente pode ter essa resposta. Por que Jesus veio a primeira vez aqui na Terra? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. Então, qual foi o motivo da primeira vinda de Cristo? Foi para que a humanidade não perecesse. Se a gente pesquisar no dicionário qual o significado de perecer, podemos ver ali que diz a perda da vida. Então, qual que foi o objetivo da primeira vinda de Cristo? Foi para que toda a humanidade não perecesse, mas que a gente tivesse a oportunidade de quê? Da vida eterna. O propósito de Deus nunca foi que seus filhos morressem. Deus criou a humanidade para que pudesse viver para sempre e ter vida em abundância, uma vida boa, gloriosa. Mas algo aconteceu. Vocês se lembram o que aconteceu? Vocês se lembram de um casal chamado Adão e Eva? Acompanha comigo o livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim, Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os seres humanos pecaram. Então, o que aconteceu? Deus tinha dado uma advertência, uma ordem ao primeiro casal. Falou assim, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. Está ali no livro de Gênesis, primeiros capítulos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse vocês não devem Não devem comer. Porque no dia que deles comer, certamente vocês morrerão. Esse foi o teste que Deus deu para a humanidade. Eles podiam comer livremente, tinham tudo no jardim do melhor que a gente puder imaginar, para que eles pudessem se alimentar. Mas Deus falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não devem se alimentar. E o que aconteceu? A gente viu ali, Infelizmente, o primeiro casal comeram do fruto que Deus tinha ordenado para não comer. E o que aconteceu ali? A desobediência. Então o casal desobedeceu a Deus. Eles transgrediram uma lei que Deus tinha dado para eles. E o que é a transgressão da lei? É pecado. Leia comigo os Romanos, capítulo 6, versículo 23, que a gente vai ver qual que é o salário do pecado. Romanos 6, 23 diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui a gente já consegue entender por que Jesus veio a primeira vez, para que a humanidade não perecesse.
Por que a humanidade perece? Porque eles pecaram contra Deus. E de acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas graças a Deus o versículo continua, né? Diz assim: do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Então, olha que incrível. Jesus veio a primeira vez para quê? Para conceder a vida eterna para todos os seus filhos. E isso é a grande esperança, o grande objetivo de toda a nossa vida, né? É de esperar o dia que Jesus vai voltar. Então, o objetivo da segunda vinda de Cristo é conceder a vida eterna para o quê? Para todos os seus filhos. Mas me diga aí, vocês sabem como será a volta de Jesus? Como que será quando Jesus voltar aqui nessa terra? Nada melhor do que a gente perguntar para quem? Para o próprio Cristo. Vamos comigo em Mateus. Voltamos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31. Se a gente quer saber como será a volta de Cristo, nada melhor do que o próprio Cristo nos respondeu, não é verdade? Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Versículo 30 a 31 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, como será a vinda de Jesus? Vai aparecer um grande sinal no céu, onde todos os povos da terra vão poder ver. Imagina isso. A gente só consegue ver o sol durante 12 horas do dia, né? A gente, no mundo inteiro, não consegue ver o sol ao mesmo tempo. Mas a vinda de Cristo vai ser algo sobrenatural, porque todos na terra vão conseguir enxergar ele ao mesmo tempo. E o versículo ainda fala assim, né, que muitas pessoas se lamentarão quando ver Jesus voltar. Por que muitas pessoas se lamentarão? Porque a gente está pregando, falando que Cristo vai voltar. Que a gente tem que arrumar a nossa vida, né, consertar os nossos erros e voltar para Cristo, trilhar os seus caminhos. Mas infelizmente muitas pessoas desanimaram ou não crê mais na volta de Cristo. Mas a volta dele é certa, ele vai voltar. Muitas pessoas também falam que Jesus prometeu a sua volta há mais de 2000 anos, né? Mas quem está vivo há 2000 anos? Eu mesmo tenho 24 anos e, para falar a verdade, eu espero Jesus voltar há apenas 2 anos. Quem mais está esperando a sua vinda é o próprio Cristo. Ele está esperando há mais de 2000 anos para encontrar seus filhos. Mas nós só temos uma vida para esperar. Não é verdade? Então imagina que incrível a gente ter essa esperança de Cristo vindo nos buscar. Recapitulando, como será a volta de Cristo? Ele vai aparecer um sinal no céu, todos os povos da terra o verão. Imagina como será isso? Vai ser algo maravilhoso. E ainda fala mais, né? Que todos os seus anjos vão fazer o quê? Vão buscar todas as pessoas aqui na terra. Vamos confirmar isso em outro livro? Abra comigo Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 18. Livro de Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 18. Diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Imagina como será esse dia. Nós, os vivos, imagina, Jesus voltou nesse momento. Todos os justos vivos vão ver ele vindo, e todos os mortos justos vão ressuscitar. E junto todos nós vamos encontrar o Senhor Jesus aonde? Nos ares. E os seus anjos, ele vai dar ordem aos seus anjos, vão vir buscar todos os escolhidos, todos os filhos de Deus, e levar até ele
até o céu. Imagina a gente poder reencontrar todos aqueles nossos familiares que já partiram, que dormem em Cristo Jesus hoje. Vai ser o melhor dia para todos aqueles que fazem a vontade de Deus, para todos aqueles que buscam estar do seu lado. Então, queridos amigos, nós não somos imortais. Todo ser humano, a cada dia que passa, a nossa vida diminui, não aumenta. Se você hoje crê na vinda de Cristo, crê nessa esperança, vamos juntos buscar a orientação de Deus, buscarmos voltar para o nosso Pai, porque a vinda de Jesus é certa. Antes de estudar a palavra de Deus, eu tinha uma certeza na vida, que todos os que vivem vão morrer. Mas agora, a vinda de Cristo é uma certeza mais do que a morte, porque muitas pessoas vão estar vivas na volta de Jesus. E as pessoas vivas, que fazem sua vontade, eles nunca vão conhecer a morte. E aqueles que morreram vão ressuscitar novamente. Então, amigos e queridos irmãos, vamos voltar para Cristo? Vamos buscar fazer a vontade do nosso Deus? Porque a vinda dele é certa. Ele logo virá. Eu espero que Deus possa abençoar grandemente vocês, toda a sua família. Que esse vídeo possa ajudar a incentivar, a gente buscar mais a Deus. A estar ao lado do nosso amado Pai. Do mesmo jeito que a gente fez uma oração para iniciar pedindo a orientação de Deus, vamos fazer uma oração para encerrar? Maravilhoso Deus, querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por Você ter deixado a Sua palavra aqui, para que a gente possa estudar, compreender como será a vinda de Cristo. Nos ajude a converter o coração ao Senhor, Pai. Nos ajude a buscar, a fazer a Sua vontade. E quando Jesus voltar, em glória e majestade no céu, nos ajude a ser uma das pessoas, a ressuscitar, para poder ver esse dia. Amado Pai que está no céu, tudo lhe entregamos em Suas mãos, em nome do grande amor de Seu Jesus. Amém.